família. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma, Gabriel Mesquita. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área. Que você tenha uma ótima semana. Começamos aqui e vamos até meio-dia, falando em esportes a partir de agora para você. É hora da Ponte na Ponte. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Segunda-feira. Primeiro reforço da Ponte para a disputa da Série C, Diego Tavares teve nome publicado no BID. De saída do Paraná, atacante assinou com a Macaca até outubro de 25. Entendi tudo. Ah, mas é Série C, né? Acaba antes. A diretoria se aproxima de renovação com o Dudu. Novo acordo com o volante será válido até o fim do próximo Campeonato Paulista. Guarani acerta a compra dos direitos econômicos de João Vitor. O jogador pertencia ao Nova Iguaçu. Negociação gira em torno de R$400 mil com vínculo até o fim da temporada. Diretoria Alviverde segue no mercado em busca de novos zagueiros. Com contratos perto do fim, defensores Pedro Manuel e René Santos não estão nos planos do Bugre para a sequência da temporada. Corinthians vence o Santos por 2-1 na Neoquímica Arena e volta à final do Paulistão após 5 anos. Adversário da decisão sairá do duelo entre Palmeiras e São Paulo na noite de hoje. Neymar foi poupado pelo Santos na semifinal do Paulista sem ter lesão constatada. Antes do clássico, deste domingo, o camisa 10 passou por testes físicos e foi preservado pelo risco de estourar. Palmeiras discorda da punição da Conmebol em caso de Luigi e diz que acionará a FIFA. Verdão diz que punições ao clube paraguaio por atos racistas são insuficientes. Bandeirantes. Mande a sua mensagem para cá, 97102-1493. É o WhatsApp que está a partir de agora à sua disposição. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Rocha Auto Peças, é confiança em primeiro lugar.
Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, ao vivo, agora 11 da manhã, mais 37 minutos, para destacar Campeonato Paulista. Ontem em Itaquera, o Corinthians venceu o Santos por 2-1 e está classificado para a decisão. Espera o vencedor do confronto entre Palmeiras e São Paulo, que jogam hoje 9h35, para conhecer o seu adversário. Destacando agora o Campeonato Carioca, o Flamengo venceu o Vasco pelo placar de 2-1 e está na final. Vai enfrentar o Fluminense, que na ida venceu o Volta Redonda, e no jogo da volta, neste domingo, empate por 0-0, portanto vamos ter Fla-Flu na grande decisão do Campeonato Carioca. No Mineiro, o Atlético Mineiro venceu o América Mineiro pelo placar de 4-0 no primeiro jogo da final e no próximo domingo pode conquistar o título, assim como o Inter, que fora de casa venceu a equipe do Grêmio na decisão, primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho Grenal, 2-0 para o Inter. Na próxima semana, neste fim de semana, o time do Inter joga por uma diferença, pode perder até por um gol de diferença, que mesmo assim conquista o título e quebra uma hegemonia do time do Grêmio de 6 anos consecutivos conquistando o título gaúcho. Para finalizar, Campeonato Paulista da Série 2 terminou a primeira fase da competição. Os confrontos do mata-mata quartas de final estão definidos. Vamos ter Primavera, que terminam na primeira colocação contra o Santo André, que foi o 8º. Ainda Capivariano e 15 de Piracicaba, Ituano e Ferroviária, além do duelo clássico do Vale do Paraíba entre Taubaté e São José. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Promoção é na Aeropisos. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 19,99. Argamassa AC3, apenas R$ 22,99. Siga o Instagram, @Aeropisos, e acompanhe as melhores ofertas. São 3 lojas em Campinas, região das Amoreiras, Ouro Verde e Jardim Satélite Íris. Tudo em 12 vezes sem juros. Aeropisos é o lugar. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos atender os nossos queridos ouvintes. CH, eu gostaria de perguntar a opinião do amigo. Se Neymar não teve condições de defender o Santos ontem, deveria ir para os próximos jogos da seleção, onde pode estourar novamente a lei? Então, sabe o que me chama muito a atenção? O Neymar, quinta-feira, já estava machucado. E na sexta o Dorival soltou a lista. Aí, eu também tinha uma informação desencontrada que ele estava machucado. Mas como o Dorival convocou, eu tinha certeza que o Neymar ia estar em campo. E ele não jogou, cara. Uma semifinal. E ainda foi... Eu não tenho nada com isso, tá? E ainda foi pular carnaval. Mas eu não consigo entender isso.
Não, compromisso, não sei o quê, porque patrocinador. Isso não entra na minha cabeça. Né? E eu não levaria ele para esses 2 jogos pesados. Ele não está pronto. Né? Pegar ritmo contra Inter de Limeira, Água Santa. O que você acha, Boris? Qual a sua opinião? Eu acho que no principal jogo do ano do Santos, o Santos, aliás, só se classificou para as quartas de final graças ao Neymar. Não só na parte técnica, mas também na parte de motivação, a chegada de um craque, né, do futebol do Brasil, retornando ao Santos Futebol Clube. Isso foi realmente algo que culminou com a classificação do Santos. Ponto. Dito isto, no jogo mais importante do Santos na temporada, onde o Peixe tinha a possibilidade de conquistar um título que é o Paulista, porque eu não vejo o Santos conquistando o título do Brasileiro. Pode ser Copa do Brasil, mas acho pouco provável também. Ele acaba ficando de fora. E aí tem a situação da seleção brasileira. Não tinha condições de jogar. É algo também perfeitamente normal, né? Normalmente quando o jogador fica de 8 a 10 meses, 1 ano sem jogar, ele volta e tem várias lesões musculares. Já teve lá no time do Jorge Jesus, tanto é que o Mister disse que ele era um jogador que conhecia como poucos, mas deixou nas entrelinhas que não se dedicava nos treinamentos. E no Santos, com esse excesso de jogos, quarta, sábado, domingo, ele acabou se lesionando, ficou de fora. Eu acho que para a seleção brasileira o Dorival tem que esperar até 49 no segundo tempo. Se de fato ele não tiver condições, acaba sendo cortado. É o Neymar que vai determinar, né? Não dá para jogar. O Dorival não vai, evidentemente, cortar o jogador. Mas realmente, nessa situação envolvendo o jogador, eu acho pouco provável que ele volte a jogar com a camisa da seleção brasileira, principalmente nesses 2 próximos jogos. O GFC que torço e amo é o Guarani, que foi fundado por um grupo de jovens em 1911 e teve um passado glorioso e hoje vive aos trancos e barrancos devido a péssimas administrações. Se virar SAF, para mim toda essa história não fará mais sentido. Eduardo do Jardim Márcia. Está registrado. Abraço, Batata, para Escaldante Rio Preto. Obrigado pela mensagem. Deve estar tranquilo lá, né? Tá tranquilo. Não é antagônico. Se o Guarani não tem dinheiro, como explicar essa compra de 400 milhas para o João Vitor? Gostaria de entender como vai fácil o dinheiro pelos lados do brinco, Carlos Castelo. É curioso, né? Mas sabemos se é parcelado, sei lá, né? Pagar, perder de vista, mas que é estranho, Você acha que esse time do Bugre está preparado para a Série C, Gildo Neto? Acho que vai fazer com esse elenco, se não tiver reforços, vai fazer um campeonato para permanecer na Série C. Subir com esse time eu acho difícil. Obrigado, Carlos Lemos Matozinho. Tá mandando sentimentos pelo passamento da irmã do Batista. Legal, tá registrado aqui, Carlos. Valeu, viu? Pela lembrança. Você é sempre muito carinhoso com a gente. Neymar sempre depois do carnaval dá nisso. Sempre a criança de sempre. Tandy, tem certas coisas... Vou repetir. Eu não tenho nada a ver com a vida dele. Ele faz a vida dele o que ele quiser, desde que ele esteja em campo. Não é? E essa cobrança é pela importância que ele tem. Agora, eu acho um erro gravíssimo do Dorival levar um jogador nessas condições. Ainda tem um tempo. Que dia que é o jogo, Bolis? Nos dias 20 e 25, os jogadores se apresentam na segunda-feira que vem. Tá bom. Vamos aguardar, como diria o profeta. 11h44 em Campinas. É hora da Ponte na Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. A macaca que já tem o nome do seu primeiro reforço publicado no BID. O Boletim de Informações Diárias da CBF trata-se do Diego Tavares, tá de saída do Paraná. Ele é atacante, né? Assina com a Ponte Preta até outubro de 2025. Jogador rodado, né? Passou por diversas equipes. Aqui na região, por exemplo, jogou na equipe da Inter de Limeira e agora chega como reforço aí para a sequência da temporada com a camisa da Ponte Preta. A macaca também está perto de renovar o contrato com o Dudu. O novo acordo com o volante deve ser válido até o final do próximo Campeonato Paulista. Dudu, que teve momentos de instabilidade até, né? Ele mesclou a titularidade com a reserva
no time da Ponte Preta, mas é um jogador de confiança do técnico Alberto Valentim e deverá ter o seu contrato renovado caso o Vitória o libere, né? Se o Vitória não tiver interesse na volta do jogador, a tendência é que seja liberado um novo empréstimo do Dudu. Ponte Preta estreia no Campeonato Brasileiro da Série C, jogando fora de casa. Pega o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli em Florianópolis, lá no fim de semana de 13 e 14 do mês de abril. CH. Muito obrigado. Tá tudo bem, Tigrão? Bom dia. Bom dia, bom dia. Ô, Bolis, tá bom? Tá crescendo o cabelo, hein, Bolis? Olha lá, ele nem fala, ele fica no espelho. 30 dias já, cara, já tá cheio de penugem. Ele nem fala, olha, fala, Bolis. Aí, falou do cabelo e começa a chorar de emoção. Tá bravo com você. Ele tá? Você fica tirando Será que onda? é isso? Não, Bolis, você é parceiro. E aí, CH, beleza? Tudo bem. Um abraço aos amigos da Bandeirantes, deu o Coringão. E o Neymar, hein? Então, cara, encheu o estádio, se bem que lá enche sempre, né? Mas muita gente vai pra ver o Neymar, a gente tinha informação que ele ia pro Será jogo. que o Gé tava lá, não? Não sei. Só tô fazendo uma pergunta. Acho que não, não, né? Mas se foi, ele foi de peruca loura pra não dar tudo daquele bafafá que deu da outra vez, né? Aliás, o Gé precisa voltar logo, o Gé tá fazendo falta pra Ponte. Não, tá fazendo muita falta mesmo, né? Ele e o Elvis. E nós começamos, Capucci, me ajuda, a Ponte, né? Chegou o Meia, né? Deixa eu ver o nome dele aqui. Primeiro reforço da Tavares. Ponte. Diego Tavares. Diego Tigrão, Tavares. já tá no bid. E aí? Vamos ver, vamos esperar um pouquinho, né? Vamos esperar o Diego, ver se encaixa. Parece que não é um meia de armação, né? Ele é um ponta de lança. Até onde eu dei uma olhada no estilo aí, vamos ver. Vamos esperar 2, 3 jogos e ver como é que encaixa. E essa outra notícia passada pelo Catarino eu acho importante. Eu também envidaria todos os esforços para tentar manter o Dudu, que começou claudicante nessa, é velho, hein? Começou meio instável e tal. Depois, nos últimos jogos do Paulista, depois daquele jogo em Bauru, onde ele marcou o gol da vitória, a Ponte, ele acabou dando uma acertada, acabou dando uma arrumada. E eu acho que agora, com uma pré-temporada ou uma intertemporada desse tamanho que a Ponte tem aí, de mais de 45 dias, desde o último jogo, agora já é menos, né? Que ele tem totais possibilidades de ajudar muito, desde que esteja muito bem fisicamente. Você sabe quando ele foi contratado? Eu achei muito legal, elogiei, mas o que eu vi dentro do campo, é verdade o que você falou, ele começou mal e terminou bem, mas eu confesso que eu tenho um pouco de insegurança com esse rapaz. Bola ele sabe que eu sei que ele sabe jogar, mas... É na origem uma característica que eu gosto muito, que é o volante canhoto. Ele é um volante barra meia, ele é um segundo volante, né? Segundo volante. Essa é a função dele. Tanto é que teve expulsão aí, deu carrinho, aquele negócio todo. Ele também é um jogador de marcação. Eu gosto muito. E o Dudu, que nós vimos aqui evoluindo um pouco, ainda está longe daquilo que ele pode produzir, mas já está melhor do que quando ele entrou no time. Que é um jogador que a gente conhece, né? Claro. O potencial do atleta. Eu já vi jogar muito mais bola do que a gente viu, mesmo nos seus melhores momentos da Ponte, quando ele estava na ponta dos cascos lá no Vitória. Então, com um tempo maior agora, depende dele, né? Ninguém vai lá e faz o cara treinar. Quem treina é o jogador. O preparador físico, o pessoal da fisiologia, eles passam um protocolo, a programação. Agora, depende 90% do jogador e 10% de quem está orientando. E a gente espera que o Dudu tenha esse grau de interesse e de responsabilidade. Em Campinas, 11h49 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. De volta, Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área. Informações do Guarani. O Bugre acertou a compra dos direitos econômicos do João Victor, junto ao Nova Iguaçu. Negociação gira em torno de R$400 mil, com vínculo até o fim da temporada. Jogador que agradou, né, ao técnico Maurício Souza, e nessa negociação acaba permanecendo no Guarani para a sequência da temporada para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Bugre segue no mercado, tá de olho nas oportunidades, hein? Será aberta aí a janela de exceção para jogadores que disputaram os campeonatos estaduais. Somente eles poderão ser inscritos nesse momento, nesta chamada janela. O Guarani está em busca de novos zagueiros, até porque
O Pedro Manuel e o René Santos estão com os contratos terminando, não estão nos planos do Bugre para a próxima ou para a sequência da temporada para a próxima competição, que é o Campeonato Brasileiro, por isso cresce a necessidade de a busca por novos zagueiros no mercado. Guarani que estreia no Campeonato Brasileiro da Série C, jogando em casa, no Brinco de Ouro contra o Maringá. Maringá que se classificou ontem para a semifinal do Campeonato Paranaense, está bem na Copa do Brasil também. Vai ser o primeiro compromisso do Guarani na disputa da Série C Nacional, CH. Ô Tigrão, uma pergunta corrente aqui. Manda. O Guarani não... Vamos bater uma caixa aqui. O Guarani não tem dinheiro, certo? Sim, tem. Se tem é igual perna de cobra, ninguém vê. Exatamente. Agora o Guarani anuncia que está comprando os direitos federativos por 400 mil do João Vitor. Baratinho, né? No mundo do futebol, 400 paus. Mas vale? É dinheiro de sub-20, eu acho que vale. Vale. Gostei desse jogador. O Guarani deve ter alguma coisa, se não engatilhada, mas planejada, pelo menos, para fazer dinheiro com esse jogador. Eu acho que vale. Eu faria. Nesse nível de investimento, eu faria. Ele teve bons momentos, mostrou qualidade. Verdade. Teve momentos de instabilidade, como todo jogador jovem tem. Aliás, jogador velho também tem. Estamos falando aí do Neymar, né? Então, mas eu acho que é um valor, de repente, aí para um empréstimo para um time do Japão, da Europa, do segundo estágio. Portugal, né? Da Europa, de Portugal, qualquer coisinha aí vamos lá, vai. 500 mil dólares. Já foi para 2,5. Empréstimo. Então eu acho que, pensando na performance técnica, eu compraria. E pela idade... Baixíssimo, acho que é 22 que ele tem. Pela idade também vale a pena. Então, pensando na questão técnica, eu acho que é um jogador que vai ajudar na Série C. E pensando um pouquinho adiante na questão de investimento, também acho que é bom negócio. Ô Tigrão, atenda aqui o Zé Luiz da Miguel Vicente Cury. Vai, Zé. Olhando as equipes da Série C esse ano, a maioria já passou pelo menos na Série B. Não sei dos investimentos dos adversários, mas realmente, se os times de Campinas quiserem subir, terão que investir nos elencos. Forte abraço e uma abençoada semana a todos para você também, Zé Luiz. Muito obrigado, Zé Luiz. Um abraço para você, que Deus te proteja aí. Olha, não há dúvida, é um campeonato terrível. Bom, o Guarani ficou quantos? 5, 6 anos nesse campeonato. Você viu o Maringá para cima do Coritiba? Pois é, vai voando. Então você tem Maringá, que é uma força emergente. Ituano, que estava lá embaixo, se classificou para a segunda fase da 2. Ituano com uma zolinha lá. Você tem Náutico. São Bernardo, Figueirense. Baita camisa. Verdade. Difícil jogar lá no Scarpelli pra caramba. E fora alguns aí que vão chegando, né? Por exemplo, o Brusque. É time lá que tem investimento de empresários. O campeonato é difícil pra caramba. Se passar entre os 8, aí a coisa engrena. Mas a minha maior preocupação, já falei isso várias vezes, é que a Ponte e o Guarani consigam miseravelmente, minimamente, estar entre os 8 para continuar no campeonato. Aí me parece que a taxa de filtragem para subir, de 8 vão subir 4, ela fica mais complacente. Mas essa primeira fase de 20 por 8 vagas é cruel. Ô Tigrão, você acha que... Vamos imaginar que nenhum dos times de Campinas consiga se reforçar mais do que já aconteceu. Você acha que mais treinado, melhor preparado, eles têm condição com esses elencos de surpreender? Surpreender, sim. Favoritismo, não. Quer dizer, não dá para apostar as fichas. De jeito nenhum. Nós vamos ter que ver a bola rolar porque a dúvida é muito grande. De jeito nenhum, não dá. Depois da Ponte na Copa do Brasil, depois do Guarani, naquele jogo aqui contra o Velo, com a classificação na mão, toma gol de empate a 52 no segundo tempo, jogando bolinha de gude, como você gosta de dizer. Verdade. Horrível. Então esses times não me passam confiança. Não. A Ponte vai para uma decisão dependendo só dela. E em casa, bom público, não joga nada contra o Red Bull Bragantino e entrega a classificação de bandeja para o Palmeiras. Então, companheiro, eu tenho medo de uma palavra, principalmente quando é a Ponte. Aparece lá no quadro, hoje é decisão. Pode abrir o armário e botar fralda na moçada. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes.
Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Promoção é na Aeropisos. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 19,99. Argamassa AC3, apenas R$ 22,99. Siga o Instagram, @Aeropisos e acompanhe as melhores ofertas. São 3 lojas em Campinas, região das Amoreiras, Ouro Verde e Jardim Satélite Íris. Tudo em 12 vezes sem juros. Aeropisos é o lugar. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Promoção é na Aeropisos. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 19,99. Argamassa AC3, apenas R$ 22,99. Siga o Instagram, @Aeropisos e acompanhe as melhores ofertas. São 3 lojas em Campinas, região das Amoreiras, Ouro Verde e Jardim Satélite Íris. Tudo em 12 vezes sem juros. Aeropisos é o lugar. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a classificação do Corinthians, a grande decisão do Campeonato Paulista, em jogo realizado neste domingo em Itaquera, vitória do Timão sobre o Peixe pelo placar de 2-1. Corinthians com Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrício Angileri, depois Matheus Bidu, Ranielli, depois Rian, Martínez, André Carrillo, depois Breno Bidome, Rodrigo Garro, depois Alex Santana, Memphis Depay e Yuri Alberto, depois Romero, a equipe do técnico Ramon Dias. O Santos de Gabriel Brazão, JP Sherman, depois Léo Godoy, Gil, Zé Evaldo, que foi expulso, e Escobar, João Schmidt, Gabriel Bom Tempo, depois Barreal e Tassiano, depois Holzer, além de Soteldo, depois David Washington, Tiquinho Soares e Guilherme, a equipe do técnico Pedro Caixinha. Lembrando que o Neymar esteve no banco, mas não entrou, não atuou. Os gols do jogo: Yuri Alberto no primeiro tempo a 12 minutos por Corinthians. O Santos empatou aos 38 de cabeça com Tiquinho Soares, mas no segundo tempo, Rodrigo Garro, a 11 minutos, definiu a vitória do Corinthians em Itaquera. Corinthians, portanto, classificado à decisão, espera o vencedor do confronto entre Palmeiras e São Paulo, que jogam hoje à noite. Daí, portanto, a ficha técnica do jogo. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes.
Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, às 11h30 da manhã. Até lá. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes.